2024 é um ano de celebrações. Nos 30 anos do programa de pós-graduação em design da PUC-Rio, o primeiro da América Latina, completamos também 5 anos da parceria com acadêmicos da Grande Rio e as 3 instituições de ensino na oficina de Carnaval Grande Rio. O enredo desse ano se inspira no manto Tupinambá, que depois de séculos é feito novamente pela artista plástica Célia Tupinambá, e onde o exemplar volta ao Brasil também depois de um longo exílio em museus da Europa. Um ano de celebrações que se encontram na exposição Antropocruzo. Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro são uma manifestação artística, cultural, com muitas dimensões também religiosas, que ocorrem oficialmente no Carnaval da cidade do Rio de Janeiro desde 1932. Portanto, é uma tradição quase centenária, sendo que algumas agremiações sambistas já completaram o seu centenário. São associações de matrizes negro-populares cariocas que se organizaram ali no amplo contexto do pós-abolição e que guardam uma série de saberes e práticas sociais, práticas corporais que envolvem a dança do samba, o toque, a musicalidade da batida do samba, e tudo isso se desdobra em visualidade. A visualidade das escolas de samba, as fantasias, os carros alegóricos, vem se desenvolvendo a cada ano, são vários processos históricos de negociação com outros círculos culturais, com outros agentes culturais, e tudo isso tem por base um enredo, uma história que é contada. O enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2024 se chama Nosso Destino é Ser Onça. O enredo ele é baseado no livro Meu Destino é Ser Onça, do escritor Alberto Mussa. E nesse livro, o Alberto Mussa reconta o mito Tupinambá, de criação do mundo. Para os Tupinambá, que são um povo originário, de indígenas do Brasil, esse mundo foi criado por um velho, e esse velho se criou pela batida das asas dos morcegos e das corujas. E a partir desse movimento, o mundo foi sendo criado por ele. E esse velho é confundido com a figura do velho onça, da poderosa onça. Por isso que o título do enredo se chama Nosso Destino é Ser Onça, porque para esse povo tupinambá, a onça é o ser mais poderoso e uma das maiores forças presentes na Terra. Para todo desfile de escola de samba, fica claro a relevância da pesquisa, que se dá em todos os níveis, uma pesquisa interdisciplinar, que envolve referenciais conceituais, dimensões históricas, referências estéticas, onde os carnavalescos e sua equipe se preparam durante anos, às vezes até com uma certa antecedência, para pensar o enredo e trabalhar a pesquisa que é necessária para a produção dessa narrativa que vai para a avenida. A pesquisa ela se dá em várias camadas, em vários processos durante todas as etapas de confecção, desde a concepção do enredo, a elaboração das alas, a forma como você vai contar definida pelos carnavalescos, até pesquisas que são propriamente técnicas de materiais ou de recursos que aparecem durante o processo de fabricação das alas e das alegorias. Nesse desfile, nesse ano, em 2024, foi muito importante a pesquisa, conseguimos começar a trabalhar num projeto em parceria com mais antecedência. Então, toda a ideia de ter que representar um manto tupinambá numa técnica específica do manto, que era uma das possibilidades do manto, além da confecção com penas, a confecção com folhas, surge todo um desafio estético de materiais que parte até da própria pesquisa das folhas, de como confeccionar e trabalhar com folhas naturais, com o desafio de mantê-las durante o percurso da avenida e a possibilidade de vestir integrantes de uma ala. A partir dessa pesquisa, que pode parecer no primeiro momento que é uma pesquisa que não dá certo, ela na verdade começa a gerar um outro tipo de pesquisa, que é que folhas são essas que representam a flora, como fazer essa forma de coleta das folhas, como fazer o registro das folhas e daí por diante a gente chegar no resultado final da fantasia que vai ser apresentada. A nossa parceria foi fazer as composições e um manto tupinambá em tamanho gigante da última alegoria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, chamada Enquanto a Onça Não Comer a Lua. Essa alegoria ela representava também uma espécie de uma retomada da rua, dos povos, das minorias, e uma espécie de vitória
contra o fim do mundo. E é interessante que os carnavalescos, eles trabalham as composições como bate-bolas, né, que é um grande símbolo do carnaval carioca, de resistência do subúrbio, de apropriação da rua. E a gente resolveu fazer uma releitura, então, desses bate-bolas nessas fantasias dessa última alegoria. A gente sempre senta com com os dois carnavalescos para que eles expliquem para a gente, né, o conceito, como o trabalho que a gente vai fazer vai se inserir dentro do desfile. E depois de muitas conversas, muitos estudos, a gente tem que conseguir entender como que a gente consegue simplificar a construção dessa fantasia, no caso, né, uma fantasia que foi o que a gente desenvolveu. Então, como a gente simplifica essa fantasia, como a gente vai dividir em etapas, como a gente vai pensar esse processo e como a gente vai inserir esse processo dentro de um método também educacional, né, quando a gente chama estudantes para trabalhar com a gente, para estudar com a gente, para desenvolver esse trabalho junto com a nossa equipe. As oficinas de carnaval já ocorrem há alguns anos e a de 2024 ela teve 3 frentes temáticas de trabalho, começando com a do manto do Pinambá, da alegoria, do último carro, as oficinas da máscara, de glitteragem, e a última oficina que foi a oficina para fazer o desenho da maquiagem dos componentes dessa aula. No âmbito dos registros, a cada ano que passa, desenvolvemos um novo modelo de memória e difusão diferenciados. Este ano, com a metodologia de design de histórias, focamos em fazer o registro do desenvolvimento, tanto nas instituições de ensino como dentro do barracão. E como um acervo extra, fizemos também uma filmagem do desenvolvimento do manto do Pinambá na aldeia de origem da própria artista plástica Célia Tupinambá. Essa memória visava exatamente uma exposição, Antropocruzo, design de histórias do manto Tupinambá ao desfile da Grande Rio. O objetivo da expedição foi gravar a história de vida da Célia Tupinambá, que é uma artista ativista indígena responsável pelo resgate do fazer do manto ancestral Tupinambá. Ele não era produzido aqui no Brasil há mais de 400 anos. E só existiam exemplares desse manto na Europa, em museus. Inclusive, um desses mantos está para voltar ao Brasil. É um manto que está em melhor estado de conservação e que está num museu na Bélgica. Outro objetivo dessa expedição era fazer o registro do passo a passo do manto Tupinambá. Isso também é uma técnica, uma metodologia de pesquisa que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório, que consiste no registro, né, de todas as etapas de confecção de algum artefato artesanal. E o que tem de interessante nessa metodologia é que a gente usa estratégias de design em parceria para fazer esses registros. O manto Tupinambá, ele tem uma essência, né, que é emanado das mãos das mulheres. Ele é feito pelas mulheres. E tem uma identidade, né, e tem alguma coisa ali presente. E não é você que o faz. Você é conduzido a conceber, né? Então não é uma arte, não é uma coisa assim, não é um artesanato, né? Não é no momento que você, eu quero fazer um manto, não é isso. Mas o manto tem sua própria virtude, sua própria agência, e ele tem esse poder de comunicação. É um manto que ele vai se compondo, vai se construindo numa roupagem que está trazendo todo esse significado que é o nosso território hoje. A gente, nesse ano, a gente tem a roupa, a princípio ela seria muito grande, e aí a gente foi, com o tempo, fazendo uma revisão dos processos, tanto no processo de criação versus execução do trabalho. Então, como ele é um bate-bola, ele tem um grande volume, a gente testou 4 formas. Então, ela é composta como se fosse um grande balonê, então ela tem 2 saias godês, uma frente e costas igual em camiseta e uma manga godê também. O que é legal da gente entender que na construção dessa peça a gente aplicou uma técnica de zero waste, que é a gente tender a zero o consumo do produto. A gente tem a colagem de
desse plástico reflexivo em 2 tonalidades, em vermelho e em amarelo. E para a gente poder chegar nesse resultado de cola, a gente testou todas as colas no mercado. Na parte de dentro da peça, a gente também tem, para a gente poder fazer esse volume, um outro tecido, que é um nylon dublado, para a gente poder segurar a peça de fora e a gente manter o volume e ela não ser uma peça pesada, porque ela era uma composição, 80 composições de um carro, né, que é o último carro. E em cada plataforma, normalmente, tinham 3 pessoas. Então, você tinha um volume muito grande e também um peso muito grande em cada plataforma. O segundo passo, que é super interessante da gente olhar dessa peça, é uma calça, que era para todas e todos usarem. E essa peça, ela é um desenvolvimento de estamparia feito na PUC, junto com os alunos também. E ela tem também o 100% de aproveitamento da malha. Para o processo do manto da fantasia, a gente começou a fazer essa pesquisa, né, das folhagens da flora brasileira, onde a gente estava procurando folhas que tivessem a maior durabilidade. A gente precisa que esse processo ele comece o quanto antes do carnaval. Então a gente estava com esse processo de encapsulamento, né, onde a gente pega camadas de plástico, a gente pegava 1, 2, 3 camadas de plástico, colocava a folha dentro e aí colocava mais 1 ou 2 camadas de plástico. Porém, não era o que a gente estava procurando, né? Saía um pouco do que a gente estava procurando sobre sustentabilidade, sobre esses processos naturais. Então, a gente foi atrás de uma resina à base d'água. Ela foi a que melhor deu resultado. A gente conseguiu ter 4 semanas dessas folhas, né, com o seu estado natural. Porém, a partir da 4ª semana, ela já começava a se decompor. E aí, para o carnaval, para esse processo de carnaval, a gente precisava que elas durassem um pouco mais. A gente optou, devido à experimentação e à pesquisa que a gente não conseguiu com as folhas naturais, a gente optou por fazer uma estampa com essas folhas. Com isso, usamos esse acervo que já havíamos coletado para fazer uma composição e assim fotografá-los e usar, ainda assim, a folha natural de alguma forma na fantasia. A partir disso, fizemos todo um tratamento digital para poder fazer a sublimação e depois o recorte dela. A nossa fantasia ela tem um recorte especial, que é a silhueta de cada folha. Então a gente tinha um objetivo aqui de manter toda essa leveza e esse movimento que a folhagem natural iria dar para a fantasia. Dentro da própria fantasia também, a capa, a gente tem a capa e na gola ela é feita a partir dos restos desse processo da fantasia. Então a gente faz essa própria reciclagem da fantasia dentro da própria fantasia. O processo de reciclagem começou com o desafio de tentar transformar produtos plásticos, que na sua maioria viram lixo, né, depois do carnaval, em objetos duráveis. A partir desse desafio, nós começamos a fazer vários experimentos para ver o que tinha potencial. Desde um pedacinho de plástico que sobrava até peças grandes de plástico, como a gente poderia transformar esses plásticos em novos produtos. E aí descobrimos a possibilidade de trabalharmos bolsas, onde nós carregamos parte das nossas vidas, bolsas que nós levamos para viajar, para trabalhar, para fazer compras. E aí, obviamente, vimos que esse produto tinha tudo a ver com o que a gente queria fazer. Isso foi realizado dentro do laboratório, com a ajuda de alunos, com a participação de professores e de técnicos, pessoas especialistas que trabalham com a gente, exatamente para poder trazer o melhor que o design pode entregar. A partir dessa ressignificação, né, onde a gente escolheu as bolsas, que é algo que a gente possa levar no dia a dia, é algo que a gente gostaria de estar em vários lugares ao mesmo tempo, a gente começou a pensar nas possibilidades que poderiam ser feitas. Então, a partir do manto do carro, né, a gente começou a trabalhar essa tela, que é onde era presa todas as plumas vermelhas. Então, a gente começou a trabalhar fazendo uma prensagem e aí a gente teve essa transformação, né, do material. A partir daí, a gente resolveu também o que mais que é trabalhado nos barracões, né? O que é tão utilizado. A gente resolveu usar o EVA como estrutura da bolsa e para o acabamento. Aí, a partir desse produto aqui, né, da saia da fantasia, a gente resolveu trabalhar tanto o PVC quanto o tecido. Então, a gente tentou trazer o máximo de identidade da ala para esses componentes, para esses produtos. Um dos desafios foi pensar em soluções
que nós conseguíssemos reproduzi-las nas casas das pessoas ou em processos industriais muito simples. Ou seja, a forma como nós desenvolvemos, né, a manufatura das bolsas é uma forma que permite, com pequenos apetrechos, poucos equipamentos, reproduzir esses produtos, né, e criar exatamente uma cadeia produtiva distribuída. Um desfile de escola de samba é muita coisa, é um espetáculo audiovisual, é um rito, é uma festa e é um evento artístico. Cada escola de samba é um território infinito para a pesquisa, para o conhecimento, para o fazer artístico e para o pensar do Rio de Janeiro e do Brasil. Deixou escurecer. É isso que beleza!